Oi, gente, eu vou mostrar pra vocês hoje mais umas plantinhas que eu trouxe lá da outra casa pra cá. Outra casa que eu morava antes de me mudar. A gente tá reformando ela, fazendo algumas mudanças, algumas melhorias pra novamente colocar ela à venda, mas mais ajeitadinha, né, gente? Mais ao gosto das pessoas que procuram uma casa pra comprar. E aí, eu já trouxe quase todas as flores em si eu já trouxe, falta acho que duas das grandes e umas três das pequenininhas que eu só não trouxe porque eu não tenho vaso. Mas a maioria já trouxe, já plantei algumas no chão, algumas estão em vaso. Eu vou mostrar pra vocês. As que eu trouxe, né? Eu mostrei algumas no vídeo anterior. E aí depois daquele vídeo eu já trouxe mais algumas. E aí eu vou mostrar elas pra vocês. Estão todas muito bem, nem sentiram a mudança, porque elas não tinham enraizado ainda. E aí aqui é bem úmido, então elas nem sentem a mudança, tá, gente? Então eu vou chegar em casa agora. Hoje é segunda-feira, véspera de feriado. E aí vou mostrar pra vocês. Olha só, eu queria mostrar também como é que tá a soja, gente. Não sei se tá dando pra ver. Nasceu muito caruru no meio da soja, que é uma sujeira que não poderia ter, que tá infestando as lavouras aqui do sul. E a soja já tá pronta para ser colhida, gente. Talvez agora no mês de maio eles comecem a passar as máquinas para fazer a colheita. Aí eles deixam nascer pasto e colocam os animais para pastar aqui, cavalo, vaca. Ó, cheio de pomba, acho que elas estão até comendo a soja. Cheio de pomba, gente, tem muito bicho. Então agora eu já vou mostrar as plantas para vocês. O que tu quer, hein? Hein? O que tu quer, hein? Tá, dá licença. Dá licença. Então, gente, essas eu já mostrei em vídeos anteriores para vocês, tá? Essas aqui estão diretamente no chão, como eu já havia falado no vídeo anterior. Devem estar aqui há uns... eu não tenho certeza, mas uns 3, 4 meses já no chão. E eu não mexi mais nelas depois que eu plantei elas aqui. Eu não retornei com elas, não replantei, não retirei. Eu simplesmente deixei elas porque eu gostei bastante desse formato de canteiro. Achei que ficou muito bom assim na lateral do muro, tá? E essa grade aqui estraga a beleza, mas é necessária para as cachorras não invadir e não quebrar. Então, essas aqui são as que eu já mostrei, já falei pra vocês em vídeo anterior, tá? São plantas trepadeiras, arbustivas, mas que eu vou manter com podas, porque elas não podem ultrapassar a altura do muro, até para não invadir o terreno do vizinho e não fazer sujeira no vizinho e tudo mais. Essa daqui tá se alastrando pelo chalé, mas quando ela secar eu vou fazer a poda dela, tá? Agora no inverno costuma cair as folhas. Então esse canteiro aqui eu já havia mostrado pra vocês, só vou recapitular rapidamente aqui. O doutorima tá até florindo. Desse lado aqui a gente tem os hibiscos. Os hibiscos também deve fazer uns 2 meses que eu replantei eles aqui. E não, eu iria tirar esse canteiro do meio, gente. Eu falei isso, acho que foi no vídeo anterior. Mas eu desisti de tirar o canteiro do meio, porque eu já tinha colocado terra 2 ou 3 vezes. E os hibiscos estavam plantados aqui. E como eles estão lindos, como vocês estão vendo aí, florindo e bonito, eu não tive coragem de retirar eles daqui para plantar em outro vaso. Por enquanto seria em vaso que eu teria que deixar. Então eles estão tão bonitinhos aqui, florindo, crescendo, que eu não tive coragem, tá, gente?
Então, já que eu não vou mais desmanchar, esse lado aqui eu também vou continuar plantando hibisco. Tem roupa na minha corda, que eu lavei. Aqui tem uns galhos que eu achei que é acácia amarela, de outro jeito, tá? Não é a mesma que eu tinha. E eu pretendo fazer então uma plantação dessas aqui. Essas aqui que estão em vaso são as últimas que eu retornei, tá, gente? Pra cá com elas. Aqui é o manacá da serra. Aqui nesse vaso eu tenho o leiteiro vermelho. Essa mudinha foi a minha amiga lá da colônia que me deu. Deu bem pequenininha, cresceu bastante. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai ver que eu tô cuidando das plantinhas que ela me deu. Aqui eu tenho um manacá de cheiro. Manacá de cheiro aqui até que é bem baratinho pra comprar, R$35 eu paguei nesse aí. Tem 1 ano mais ou menos. Aqui desse lado, no outro lado do canteiro, né? Eu tenho uma camélia, tá? Camélia rosa, vermelha, essa daqui é vermelha. Gente, a camélia é uma planta muito resistente. Eu mexo nela, planto, replanto, tiro, coloco em outro lugar e ela nem dá diferença, gente, nem murcha. Aqui eu tenho uma flor de Natal, mas eu acho que é outra variedade. E aqui eu tenho uma flor de Natal vermelha que é comum. Estão diretamente plantadas no chão. Esse lado aqui eu já plantei. Tem orquídea, tem gelânsias. E essas aqui, conforme eu trouxe sem vaso, então eu já plantei diretamente no chão. Falta só aquele outro lado ali, plantar aquelas primeiras 3 que eu mostrei pra vocês que estão em vasos. Aqui é uma escova de garrafa, tá? Ela já floriu antes de eu trazê-la pra cá, enquanto ela tava lá na outra casa. E eu perdi a floração dela. Quando eu cheguei lá, já tava no finalzinho da floração, já só esses cachimbinho aqui, esses cachinhos que ela deixa. E essa daqui já tá bem grande, gente, ela tá passando de 1,5 m de altura. Então, das minhas plantas é a que tá mais grande de todas. Aqui eu deixei um espaço que eu quero colocar uma lavanda amarela. E aqui eu tenho a lavanda vermelha. Eu acho que é vermelha, tá, gente? Ela parece meia rosa, mas ela é bem escura. É uma cor, um vermelho vinho, assim, bem diferente. Porém, ela é bem pequenininha. A lavanda amarela, a flor é bem grandona. E a lavanda vermelha, a flor é bem... Não sei se é roxa ou se é vermelha, gente. Agora eu nem sei. Parece um vermelho escuro, um vinho, algo assim. E aí é uma florzinha bem pequenininha, mas muito chamativa. Por último, aqui eu tenho outra camélia, mas essa aqui é a camélia branca. E essa aqui também tá bem grande, gente. Eu mexi nela, replantei, tirei, replantei de novo. E elas nem sentem, tá? Tanto essa aqui, que é a branca, quanto a vermelha estão com botões para abrir flor, tá, gente? Então, vamos aguardar. E olha, a camélia branca tá quase da mesma altura que a escova de garrafa. Então, praticamente eu já trouxe quase todas as minhas plantas de volta. E vamos ficar por aqui por um bom tempo, tanto eu quanto elas. E eu decidi não desmanchar, não desfazer esse canteiro do meio, porque eu já tinha feito, colocado bastante terra, adubado e tudo mais. E para ter mais espaço para todas as plantas, aqui é o meu canteirinho de horta que eu tenho que refazer. E tenho outras que eu também trouxe aqui, mudas de hibiscos, a cheflera que eu mostrei ali, e essas mudas de hibisco que eu tô esperando florir, gente, porque eu ganhei da minha amiga lá e eu preciso saber qual é a cor certa para não plantar repetido. Aqui é um hibisco malvavisco vermelho, então essa eu já não vou plantar porque é repetida. Como tem pouco espaço, eu não posso repetir planta, tá, gente? Que eu moro para Nobres, um galho para enraizar,
um galho de trombeta dos anjos também para enraizar, um galho de hipomeia lilás. Aqui eu tenho os gerânios eu vou colocar em vasos retangulares lá na parte da frente. Essas canândica talvez também, porque plantas que se espalham, eu não vou plantar diretamente no chão, tá, gente? Porque eu tenho pouco espaço, eu não posso plantar plantas que se espalham aqui, porque é pouco espaço. No chão vou plantar arbustos, árvores, touceiras, coisas que eu consiga controlar o crescimento, que não se espalhe. Essas folhagens que se espalham bastante provavelmente vão ficar em vaso. Por enquanto, até a gente fazer o muro desse lado aqui, vai ficar quase todas em vasos. Essa plantinha aqui é eu acho que é periquito vermelho, que tá na internet, que eu também ganhei da minha amiga lá da colônia. E ela é uma ótima planta para forração ou bordadura de canteiros. Ela tá em vaso, né? E eu não tô com coragem de fazer a poda, mas ela já tá na época de fazer a poda. Eu tenho hortênsia ali também, antes dessa folhagem verde que eu mostrei pra vocês, que também veio lá da colônia, né? Da casa da minha amiga, que eu tenho o inhame, também roxo, ornamental. Tenho uma samambaia, essa daqui eu já mostrei. Essas outras aqui todas eu já mostrei pra vocês, que eu já tinha trazido. Eu tenho até uma borboleta ali que eu acho que tá morta. E aqui eu tenho o hibisco vinagreiro. Eu acho que é assim que se fala. Tá bem grande, gente. Esse aqui se espalha bastante. Qualquer galinha já dá pra enraizar. A flor dele é bem parecida com a flor daquela lamanda ali que eu mostrei pra vocês. E é bem bonita. É uma cor muito escura, muito chamativa. E eu gosto bastante. Essas dracenas aqui eu também já mostrei pra vocês, que eu já tinha trazido. Todas estão em vasos, tá? Todas essas plantas que eu tô mostrando agora pra vocês estão em vasos, porque elas vão ficar em vaso até a gente fazer o muro aqui nessa lateral, que é de madeira. Essas pequenininhas eu trouxe por último, tá? Em vasinhos meia-lua. Aquela dali eu não sei qual é. Essa daqui é um dólar variegato, o véu de noiva. Eu tenho só 4 vasos meia-lua, tá, gente? Eu vou ir comprando e colocando mais aqui nessa cerca, que é uma tradescantia que na sombra fica verde, no sol fica vermelho escuro. E por enquanto eu tenho só esses, tá, gente? Plantinhas aqui, quando a gente fizer um muro, vai ficar um canteiro definitivo igual aquele outro ali do lado do muro. E em cima eu vou preencher com vasos meia-lua, com plantas pendentes. E aqui no fundo eu tenho o meu chifre de veado, que tá muito lindo. Coitadinho, sofreu bastante no verão porque eu não tinha sombra pra ele. E agora, né, que o sol não tá tão forte, ele tá começando a se recuperar, né? Aqui embaixo mesmo, onde não pega sol, ele tá cheio de semente, tá, gente? Essa folha aqui é uma folha velha, que tá bem amarelada. E aqui na parte de trás dele, que não pega sol mesmo, tá bem verdezinha, gente. São folhinhas novas e mudinhas novas. Infelizmente eu não tenho muita sombra, mas agora ele já tá começando a se recuperar. Beijos!